capacidade térmica versus equivalência térmica. O que é capacidade térmica? Mede numericamente a quantidade de calor, né? Essa quantidade de calor que faz variar 1 grau Celsius a temperatura do corpo, tá? Então, olha essa aqui, tá? Ela mostra aqui que vai ser essa quantidade de calor vezes a variação de temperatura. Você explicitando a quantidade de calor, né? Isso você tem, né, variação de temperatura em cima e embaixo, e aí você fica com essa segunda, né, que é massa vezes o calor sensível, tá bom? Então essa é a capacidade térmica. Bora desenvolver mais a ideia? A capacidade térmica, né, ela tem a ver, né, com o material. Então ela é a capacidade que esse material, que esse corpo tem de receber calor. Se você notar, por exemplo, imagine que eu tenho aquela panela lá para fazer o miojo, para fazer o sopão, né? Tu tem uma quantidade de massas diferentes para a mesma substância, ou seja, para o mesmo calor específico. Então, por tu ter uma maior massa, tu vai receber mais calor para poder aquecer. Então, ela tem uma maior capacidade de receber calor, ou seja, uma maior capacidade térmica. Agora, eu quero falar outro ponto, que é a equivalência térmica. Ó, o equivalente da água e de um corpo é a massa de água cuja capacidade térmica é igual ao do corpo. Como assim? Observe o seguinte, o ferro tem um calor específico, né, de 0,11 calorias, né, por grama por grau Celsius, né? Então, se tu tiver uma massa, né, de 500 gramas aí, tu vai ter e tu fazer o cálculo da capacidade térmica, já que é capacidade vezes massa, tu vai observar que tu obteve 55 calorias para cada grau Celsius. Então, necessitaria para tu aquecer 1 grau, né, já que a unidade é calorias por grau, né, mas como dado pode aparecer joule por grau também. Quer dizer que para eu aquecer 1 grau, eu necessitaria, nesse caso aqui, de aquecer 1 grau, eu necessitaria de uma energia de 55 calorias para este processo de aquecimento, né, de 1 grau. Essa aí é o que a gente chama de capacidade, né, equivalência. Agora é o seguinte, que 55 gramas de água corresponderiam à capacidade térmica de 500 gramas de ferro. Então é o seguinte, como o calor específico do ferro é bem menor, né, o calor específico do ferro ele é menor, vamos ver o que ele necessita, né, de energia para aquecer o mesmo valor, né, equivalente da água. Então, bora dizer que é o que? Equivalência, né, térmica, então seriam essas capacidades iguais. Já aprendemos que capacidade térmica, né, isso é a massa vezes o calor específico, né? Vou colocar aqui embaixo, tá? Massa, calor específico, igual a massa vezes calor específico. Deixa eu apagar aqui em cima, tá? E colocar os valores aqui. Por o calor específico do ferro, né, ser menor que o calor específico da água, o ferro vai necessitar, né, de uma quantidade de matéria maior que a água para ter essa mesma equivalência térmica, essa mesma capacidade térmica aí. Então isso quer dizer o seguinte, que para receber uma mesma quantidade de calor, né, bora dizer que eu tenho uma quantidade de calor X, tu precisa de menos de uma quantidade de água menor, faltou colocar aqui para baixo, né, uma quantidade de água menor que ferro, né? Ferro tu precisaria de 500 gramas e a água tu precisa só de 55 gramas.
Um bom exemplo, né? Lembra que capacidade térmica, né? Eu posso ter como massa vezes o calor específico, tá? Você notou que o calor específico do ferro ele é pequeno, né? Consequentemente, tem uma capacidade térmica pequena. Isso quer dizer o seguinte: olha para essa primeira imagem aí, né, da pessoa serrilhando aí. Tu tem essa parte bora dizer, de fogo, né? E de ferro em brasa, né? E aí ele entra em contato com essa mão desprotegida, mas o cara quase não sente. Por quê? Porque ele tem esse calor específico baixo, essa capacidade térmica consequentemente baixa, né? Então, ele, quando entrar em contato, ele vai, para variar, para resfriar, ele precisa perder apenas uma quantidade de calor baixa, então a pessoa pouco sente, tá? Diferente do óleo. O óleo ele vai ter uma capacidade um calor específico alto, né? Um calor específico maior, consequentemente tem essa capacidade térmica maior, e quando triscar na mão, né, tu vai sentir, porque, né, para ele esfriar, ele vai ter que perder uma quantidade de calor maior e tu vai se queimar nesse caso, e por isso tu vê a pessoa aqui, né, de luva. Imagina a seguinte situação, tá? A Terra, o planeta Terra, ele recebe do Sol uma grande quantidade de radiação aqui, né? Ele recebe uma quantidade imensa de radiação. Essa quantidade de calor que ela é recebida do Sol, né, poderia variar, aquecer, né, aumentar a nossa temperatura média drasticamente, né? Mas isso não acontece. Tu vê que essa temperatura média, né, ela fica mais ou menos estável. Por que isso acontece? Isso acontece porque existem os mares. Os mares vão receber, tá, a maior quantidade de radiação solar que existe, que chega na Terra, são os mares, os oceanos que vão receber. Isso acontece porque os mares eles têm uma alta capacidade térmica, tá bom? Ele tem uma capacidade térmica muito alta, né? Isso se dá porque os mares, né, para ele ter a capacidade térmica alta, ou, né, tu vai ter uma quantidade de matéria alta ou um calor específico alto. O bacana é que tu tem uma grande massa de água nos oceanos e o calor, né, específico da água, que é um calor específico alto. Com isso, né, tu tem uma capacidade térmica dos oceanos, né, bem alta. Ou seja, então ele é capaz de receber essa quantidade de calor que chega aqui na Terra, né, e com isso tu tem uma variação de temperatura pequena. Por quê? Porque ele tem a capacidade de receber calor muito alto para variar pouco a temperatura.